E aí, galera, beleza? Para quem me acompanha aí no LinkedIn, sabe que eu busquei tirar uma certificação inicial de inteligência artificial da Databricks. E aí, minha ideia aqui é trazer um pouquinho de alguns slides do que me ajudou a tirar a certificação. É uma certificação inicial, mas eu pretendo, né, tirar até o último nível ali de IA, Machine Learning, enfim. Eu acredito muito na plataforma da Databricks como uma plataforma unificada para ajudar a gente na construção. Mas eu achei interessante também eu gravar um vídeo, porque durante o estudo eu vi que o quão legal e o tanto de insight que teve sobre inteligência artificial, assim, coisas que eu nunca parei para pensar. Então, eu fiz um PDFzinho aqui, não tive tempo de fazer um PowerPoint, uma apresentação, mas o que importa é o conteúdo, né, galera? E conforme eu for ganhando tração, a gente vai utilizando ferramentas e, inclusive, ferramentas de IA para montar uma apresentação melhor para vocês, tá? Mas eu espero que o conteúdo seja o melhor e o mais importante. Então, aqui a agenda, basicamente, a gente vai falar o básico da IA, né? Ela funciona, né? O que ela tem por trás, etc. Qual que é a relação da inteligência artificial generativa, né? É bom já esclarecer isso. Todo mundo fala inteligência artificial, mas existe. O que a gente tem hoje é a inteligência artificial generativa, né? Então, a gente não tem ainda a inteligência artificial do próximo nível, que é o que está em pauta aí com Sam Altman lá da OpenAI, que ele está dizendo que ano que vem ele vai ter o próximo nível aí, né? Que é a inteligência artificial mais racional, vamos dizer assim. Depois a gente vai falar, assim, do ônus e o bônus, né, da inteligência artificial, então onde ela pode ser aplicada, como é que é dentro da Databricks, como que a gente pode adotar a inteligência artificial na empresa, é muito complicado, né, evangelizar essa tecnologia, principalmente por ser uma tecnologia emergente, nova, e como é que está a questão da sociedade, né, a questão legal, ética, a questão de interação humana, e isso é muito importante. Foi até um dos pontos que me trouxe muito insight, assim. Eu não parei muito para pensar. Aqui embaixo tem, né? Então, assim, quais questões que geralmente muitas pessoas deveriam fazer, né? Para a parte de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, né? A IA, qual a oportunidade que ela pode trazer para o meu negócio, né? O que exatamente ela me traz de ganho e competitividade para o meu negócio, né? O que exatamente ela traz isso para mim? E como eu posso usar os meus dados de forma segura por uma inteligência artificial, né? Ela é realmente segura? Quais os tipos de inteligência artificial que eu tenho, né? Isso a gente vai falar também aqui mais na frente. Então, aqui falando, né, dos objetivos aqui da sessão, né? Então, descrever ali como funciona a inteligência artificial, onde ela pode ser usada e como ela pode ser evoluída, descrever os modelos de inteligência artificial, como eles trabalham, e discutir os potenciais de cada uso ali, para, enfim, criar um produto até, quem sabe. Descrever como a empresa ela pode buscar o sucesso de aplicações de inteligência artificial, ou seja, implementei, está dando certo, como é que agora eu mantenho isso, como eu mantenho o ciclo disso, né? E, por fim, a parte ética, né? Como eu falei, né? Então, assim, legal ali, eu tenho inteligência artificial, mas eu estou preocupado com segurança, eu estou preocupado com a questão ética dessa inteligência artificial, porque eu estou expondo ela para um cliente, e se ela falar uma coisa ruim, se ela expor o dado de um outro cliente, então como é que funciona isso? E também um contexto de sociedade, né? Como isso está impactando a sociedade, né? A famosa frase, programador vai ser substituído, então a gente vai falar disso.
E aqui, então, assim, o que é a inteligência artificial generativa, né? Como é que ela funciona? E por que só surgiu agora? Eu vou falar até num outro slide, mas eu já vou dar um spoiler aqui, né? Eu estudei particularmente machine learning e um pouco de deep learning, tá? E muita estatística com Python. Então, assim, a inteligência artificial, ela é a evolução do deep learning e do machine learning, tá? Então, o que seria? O machine learning, ele é basicamente aprendizado de máquina, tá? Então, você ensina a máquina a aprender alguma coisa, aí existem vários métodos, não é o intuito aqui, né? Mas existe a parte supervisionada, não supervisionada, existem alguns tipos de algoritmos que são melhores do que outros, existe machine learning de classificação, existe machine learning de predição, e assim, o que eu quero dizer é, o machine learning, ele é a base ali da coisa, né? E vocês podem ver que eu estou dizendo coisas que já existem, né? Então, assim, estou lá no Google, entrei numa página, pesquisei sobre geladeira, de repente eu estou numa outra página, aparece pop-up, para mim, de geladeira. Uma página que tem nada a ver com geladeira, né? Então, é um negócio meio que já existia aí. Depois veio o Deep Learning, né? O Deep Learning, ele é basicamente como se fosse o Machine Learning, só que ele trabalha muito no conceito de neurônios artificiais. Então, você tem lá vários neurônios, que ele tem como se fosse uma espécie de Machine Learning que faz ali um entendimento, ele plota um resultado, e o outro neurônio vai plotar esse resultado, e vários neurônios vão plotando, a gente vai chamando isso de camadas, né? Sempre da esquerda para a direita. E esses neurônios eles vão agregando o resultado desses cálculos matemáticos, né? Desses algoritmos para outros neurônios que vão amadurecendo e vão amadurecendo, 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 até chegar no final de uma resposta. E também existem casos de redes neurais que elas passam por ciclos. Então, eu tenho uma rede neural de 8 camadas que vai descendo, vai descendo. Quando ela chega no resultado, ela pega esse resultado, passa para o começo da rede neural e ela faz esse reaprendizado. Então, se vocês buscarem, por exemplo, sobre Deep Learning com Flybird, né? Flipbird, eu não lembro o nome do jogo lá, do passarinho, né? Que ele tem que pular e não parar nos desafios. Eles usam rede neural para isso, né? É um treinamento de season, né? De sessões. Então, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Chega uma hora que ele fica perfeito, ele aprende. Tá? Então, o Deep Learning tem aí o TensorFlow, que é muito famoso, PyTorch, tem algumas bibliotecas aí que são utilizadas para isso. E aí houve uma evolução nessa área de Deep Learning, principalmente num algoritmo chamado Transformers, que deu origem à inteligência artificial generativa. Mas não foi só ele, tá? Que deu o início à inteligência artificial generativa. Aqui eu estou dizendo mais a parte algorítmica, né? A parte mais programática da coisa. Então, assim, os modelos de inteligência artificial, eles, como eu falei, né? Eles basicamente têm ali um objeto, que pode ser um texto, um áudio, como vocês estão acompanhando aí, né? Tem para tudo. Eu hoje falo que não tem limites para tudo. Tudo vai se resumir numa rede neural, tá? Vai ser traduzido aquela imagem, aquele texto para um vetor de números. Eu posso até fazer um vídeo depois explicando isso, como é que funciona esse vetor de números. Então, o áudio ali vai passar por um vetor de números, e a partir daquilo eu consigo sintetizar aquela imagem, né? Ou aquele áudio, aquele texto, e ter ali justamente a semântica, né? O que a gente chama de pesos, né? Então, vou dar um exemplo aqui bem simples. Então, imagine que você tem uma imagem de um gato e um outro gato que é de uma outra espécie. O vetor, né? Que na prática a gente chama isso aí de token ou embedding, que vai para um banco de dados vetorial. Você vai pegar essa imagem desse gato e ele vai ter ali um array
de 1, 2 e 3, beleza? O outro gato da outra raça, ele também tem um vetor de 1, 2 e 4, certo? Então, a proximidade deles, o peso deles são muito iguais. Então, quando você faz uma pergunta ali no chat GPT, é mais ou menos isso que acontece. Só que, claro que ele tem um grande dataset ali, um grande banco de dados, já com os pesos ali, com os seus vetores, enfim. E aí, assim, why now? Ou seja, por que agora? Por que agora que está tendo inteligência artificial? Então, tem um pouco do que eu falei lá atrás, né? Que é a evolução aqui dos modelos. Então, tem aqui, ó, o Transformers Architecture. Então, a arquitetura, a melhora do algoritmo do Transformers. A questão de você fazer um retreinamento com feedback humano. Então, existe alguns chatbots aí que vocês podem se deparar com, tipo, joinha ou dislike. Esse joinha ou dislike, ele ajuda a dizer se aquela resposta foi boa ou não. Porque se ela foi ruim, o modelo vai reaprender aquilo para tentar entender. E a próxima pessoa que tiver uma pergunta relativa e der o joinha, opa, isso aqui já está ok, eu aprendi. Bem resumindo, é isso. E também a evolução das redes neurais, né? As Generative Adversarial Networks, né? Então, a gente teve uma evolução algorítmica, mas para isso, a gente teve uma evolução computacional gigantesca. Prova disso as ações da NVIDIA, que está crescendo bastante. Então, a gente teve ali um poder de GPU muito bom. Tem até um outro tipo de hardware que chama LPU, que é a Grok que desenvolveu. Eu acho que, assim, de chatbots, ele é o mais rápido. Não que seja o mais inteligente, tá? Mas ele é o mais rápido, ele pesquisa hiper rápido. É um hardware específico para inteligência artificial, que é o que a NVIDIA está caminhando com os H1000 delas, H100, eu não lembro o nome da categoria, que custa mais de 100 mil reais a placa. O open source, então o Hugging Face, para quem não conhece, é o GitHub da IA. Cara, tem datasets, modelos a rodo pra caramba lá, tudo open source. Então, isso facilita muito, porque a comunidade é muito forte, né? A comunidade hoje é o que... Não todas as tecnologias principais do universo de data só existem por conta da comunidade. Então, isso ajudou muito. E, claro, a disponibilidade dos dados. Então, até um certo tempo atrás, a gente não tinha uma cafeteira com Wi-Fi, a gente não tinha uma Smart TV. Hoje, tudo gera dados. Então, assim, quanto mais dados a gente tem, mais a gente consegue passar para o modelo aprender, né? Então, os large datasets, né? Que tem um pouco a ver com LLM, né? Large Language Model. Então, tipo, esses três conjuntos fez que surgisse a inteligência artificial agora, tá? Então, vocês reparam que, assim, não é uma bolha, é uma coisa que foi evoluindo, entendeu? Ocasionou, entendeu? E isso já era previsto até mesmo pelo Alan Turing, né, que é considerado o pai da computação. Tem um artigo dele, o primeiro artigo dele foi em 84, se não estou enganado, mas teve um artigo dele em 86, ele até fala assim, ele falou, vai chegar um ponto que o aprendizado de máquina ele vai ser muito parecido com um oráculo. Quem que é o oráculo? O ser humano. Isso já responde à pergunta de que esse programador vai ser substituído para IA. Não vai, porque a IA depende de um oráculo. Né? A IA ela aprende com o passado e você aprende com o futuro. Então, você pega coisas que estão acontecendo no presente ou que você viu acontecendo no futuro e passam para a IA. Então, existe essa dependência. O que vai acontecer é a gente se adaptar, né? Quem está ali com tecnologia e se envolve com IA vai ter que conhecer a base, conhecer como é que funciona, etc. E, é claro, quem quiser se aventurar e tiver cargos para um AI engineer criar uma IA do zero, também vai existir, mas o desenvolvedor só vai ter que se adaptar ali, assim como foi com Kubernetes, depois o Docker, a evolução de CI/CD, quem é de BI, o BI Self-Service, que agora não tem mais relatório estático, enfim. Vou tentar não falar muito aqui. Beleza.
Então, falando agora assim de casos de uso, né, de IA. Então, tanto o machine learning quanto o IA, a inteligência artificial, ela deu um boom no sentido de preocupação, né, nos casos de usos, porque ela deu um ganho de performance na parte de negócio, né? E quando você tem um impacto no sentido de produtividade, você ganha na parte econômica, né? Então, até aqui fala, né, que teve companhias aí que, com ChatGPT, disseram que mataram 40% ali do que eles tinham de negócio. Os modelos de inteligência artificial disponível a maioria são open source e eles são customizáveis. Então, se você entrar no Hugging Face, vocês vão ver a quantidade, é absurda, absurda. Eu conheço o GPT, conheço o Gemini, alguns conhecem o Cloud, e só, cara, você tá muito por fora, muito por fora. Tem muito modelo, mas muito, muito, tem mais de 2.000, brincando, fácil, 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 fácil. Para parte que para quem trabalha com design, então, cara, é incrível, é absurdo, assim. É surreal. É literalmente, é o que eu sempre digo para quem comenta comigo. Eu falo, cara, inteligência artificial para mim é uma evolução maior do que a internet e no mesmo peso da descoberta da fissão e da fusão nuclear. Sério, é o mesmo nível. Possibilidade de casos de usos, né? Então, geração de conteúdo, pergunta e resposta, que a gente está acostumado, assistente virtual, personalização de conteúdo. Então, para quem gera ali documento, escreve documento, você pode usar a IA para deixar mais claro, para deixar aquilo mais descomplicado, que é o que eu tento fazer nesses vídeos, né? Descomplicar coisas complexas. Tradução de linguagem, melhorar o storytelling, fazer poesia, tradução e, obviamente, geração de código e o autocomplete, que é o que eu uso muito, né? Autocomplete numa ideia aí, ó, produtividade fica muito boa. Então, mais casos de uso, né? Geração de imagem 3D, geração de vídeo, geração de áudio. Ayrton, você acha isso aqui muito difícil, muito burocrático? Tá só no começo? Não tá no começo, para mim tá bem avançado. O que está sendo impeditivo só é o hardware, na real, tá? E tempo. Então, se você tiver hardware e tiver tempo, é como eu falei no outro vídeo que eu postei, acho que eu postei só no meu Instagram. Tem uma iniciativa aí que é, cara, você vai chegar, vai ligar a TV, vai acessar lá um aplicativo e você fala assim, eu quero um filme de ficção, eu quero com 4 atores, 2 homens e 2 mulheres, eu quero mais ou menos que a história seja essa, ele seja um pouco de terror, um pouco de suspense, com uma duração de 1h e 50 minutos. E aí, em questão de 15 minutos, vai surgir um novo filme, com base no que você disse, e pronto, o filme vai começar. Vai ter atores que não existem, vai ter cenários, tudo, você pode especificar cenário, e vai ter lá. Então, isso que vai acontecer. É uma evolução do Netflix, vamos dizer assim. Tá? Já tem a iniciativa, tá? Se vocês pesquisarem, eu não lembro agora o nome de qual que é a empresa, eu estou lá na lista de espera para experimentar, eu acho que eu já até consegui a liberação, mas eu consegui uma liberação bem curtinha, acho que eu consigo criar vídeo de 10 segundos ou 5 segundos, mas é muito rápido. Outros casos de usos que já estão bem em prática, né? Então, detecção de fraude, detecção de ataque de redes, né? A parte de... Isso já está muito, muito, muito... Aqui no Brasil, infelizmente não, mas lá fora já está muito padrão, que é táxis automáticos. O próprio Tesla é um exemplo, né? Que é a parte de mobilidade automática, né? Autopilot. Então, a detecção de imagem, né? O Computer Vision está muito consolidado. Porque o Computer Vision já tinha antes a inteligência artificial, né? Ele basicamente pegar a imagem ali, trata os pixels, faz o entendimento dos pixels
tem essa questão de atribuição de peso para categorizar, e pronto, ele já sabe que é o que aquela imagem significa, né? Só que isso dentro de um processamento em tempo real. Eu estou tentando deixar menos complexo a coisa. E aí, assim, LLMs não é um hype, eles são uma mudanças de jogo, vamos dizer assim, né? Então, por que o LLM não é o hype? Porque o LLM em si, ele é um cara que está por baixo da inteligência artificial, tá? Então, aqui tem algumas matérias, né? O GPT-4 teve uma qualidade de 90% melhor do que o modelo anterior do ChatGPT. Tem aqui o caso do Llama, né, que é o modelo open source da Meta, que também teve uma melhora de performance. Então, aqui está tudo relacionado a LLMs. Então, os LLMs, eles estão evoluindo, e eles vão mudar justamente o game, vão mudar o jogo da inteligência artificial. Tá? Conforme eles forem evoluindo, a inteligência artificial vai ficando melhor. E aí, o que é um LLM, né? Então, a gente falou lá de Machine Learning, Deep Learning, e faltou falar do LLM, né? Os Large Language Model. Então, o LLM, o que ele é? Ele é um modelo treinado com aquele conjunto de dataset grande, então, Big Data, né? Pegou todas as informações possíveis. Eu vou dar um exemplo prático. A OpenAI, ela começou a treinar o modelo dela a partir de 2017 para trás. O que é isso para trás? É toda a informação da internet. Tudo que tem disponível. Tudo. E quando ela terminou esse treinamento, utilizando como base os algoritmos inovadores do Deep Learning, o Transformer eu sei que foi um, porque está no paper dela, não sei qual os outros, porque aí não pode, né? Ela é um LLM proprietário. Já os LLMs open source, eles vão dizer ali o que eles utilizaram. E aí ela criou o seu Large Language Model. Então, ele é um modelo que tem um aprendizado e tem um grande conjunto de dados, né? E aí, qual que é a fundação desse modelo, né? Eu meio que já falei aqui, mas assim, a fundação do modelo é treinar um modelo com uma grande quantidade de dados. Você pode fazer ali que a gente chama de fine tuning, ou seja, você pode pegar uma informação adicional e adicionar no aprendizado dela. Agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem o Search GPT, que é o que ele faz, né? Ele vai, busca conteúdo na internet, faz essa espécie de fine tuning. Eu estou colocando entre aspas porque o fine tuning tem uma certa limitação da quantidade de informações que você pede para o modelo aprender. E pronto. E aí ele consegue aprender coisas novas que ele não tem lá do treinamento dele de 2017. Eu acho que agora não é 2017 mais. Acho não, com certeza. Ele está treinado até 2023. Então, isso é o LLM, tá? E aí ele é a base ali para a inteligência artificial. A inteligência artificial basicamente depende muito ali do LLM. E aí, como é que a imagem aqui vai estar bem pequena? Eu acho que eu não vou conseguir dar zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Não consigo. Mas eu sei de cabeça aqui, eu vou explicar certinho. Então, como é que funciona o LLM? Então, a gente tem um input das informações aqui no início, que são imagens, texto, objetos, objetos é muito genérico. Áudios, fotos. Esses caras, como eu já disse anteriormente, eles passam por um processo de tokenização, que é literalmente um array, um vetor numérico. Acho que se vocês perguntarem para um matemático, o matemático ele vai conseguir te falar que tudo que existe na natureza ou na vida humana consegue ser explicado matematicamente. Aqui se aplica a mesma coisa, tá? Então ele vai pegar a sua imagem, o seu texto e vai transformar aquilo em números. Depois que ele transformar aquilo em números, ele vai embedar esses números, ou seja, ele vai meio que categorizar ali, vai deixar de uma forma mais semântica para justamente passar para um modelo, né? Fazer o fine tuning aqui, ou seja, faz o aprendizado aí desse modelo.
Depois que ele passa para esse modelo, que esse modelo só entende de forma tokenizada, até que vocês vão ver modelos, esse modelo aguenta uma janela de 200 mil tokens, ou parâmetros, enfim, é mais ou menos isso. O modelo, ele vai pegar isso, faz o decode disso, então ele vai, isso aqui é um texto, tal, vai traduzir, enfim, faz ali o decode. Claro que aqui não está envolvendo o banco de dados vetorial, que faz parte desse processo, enfim, mas é só para explicar bem descomplicado aqui como a LLM funciona. Então, ele pega esses vetores, retira toda essa informação, coloca num certo contexto, com atribuição de pesos, e monta ali a resposta, ou a frase, ou o que você queria, né? Então, quais são os melhores celulares? Um exemplo, então ele vai pegar celular, melhores, e vai pegando ali o que se relaciona, o que é o peso, e vai montando, encaixando a frase e montando a semântica, né, o decode. Um overview dos LLMs mais utilizados, né? Então, a gente tem aqui o nome, né, da família dos modelos, né, GPT 3.5, MPT, enfim, tem alguns aqui até que não é muito comum nesse paper. Qual o tamanho do modelo? E aí foi bem o que eu falei, né? Então, por exemplo, o GPT 3.5, ele tem 175 bilhões de parâmetros que ele tem de input, de aprendizado, né? De entrada. Aqui a parte de licenciamento, quem criou esses caras, quando eles foram oficialmente lançados, né? E aqui, assim, um descritivo, né, do que ele faz, tal, etc. Ou da onde ele veio. Aqui não vem muito ao caso, né? A ideia nossa é complicar aqui a inteligência artificial. Não falar muito especificamente de LLM ou da história. Os outputs, né, que o LLM pode gerar. Eu já meio que dei um spoiler, mas passando bem rápido, né? Ele pode classificar, pode fazer tradução, pode responder questão, pode resumir, pode gerar código, pode ranquear, né, o que é mais relevante, o que não é, etc. E aí, para a parte de negócio, análise de feedback de produto, de usuário, né, do consumidor final ali, você pode personalizar com base nesse feedback. Você pode ter um assistente virtual para economizar chamado, atendimento, coisas desse tipo. É um caso de uso. Outro caso de uso, a parte de documentação. Então, cara, você tem lá uma documentação rica na sua empresa. E você precisa ficar lendo a documentação, você precisa achar a documentação, buscar ela, coisas desse tipo. Você pode usar o LLM para esse tipo de caso, para automatizar. Então, você vai lá, faz a pergunta e ele percorre a sua documentação da sua empresa e te traz essa resposta, né? Traz, ou também até o sentimento da documentação, no sentido de chamado. Então, dos chamados que eu tenho de cliente aqui, qual é o sentimento que eles estão tendo com as respostas? Então, você pode ter esse caso de uso. Outro caso de uso, que é bem prático, é programação, né? Então, você pode ter code completion, você pode escrever o próprio código por inteiro, né? Mas aí aconselho a você dominar a linguagem para ver se o que ele escreveu ali tem sentido. Se tiver sentido, show de bola, você ganhou. Detecção de erro, debug, converter de uma linguagem para outra. Você escrever em linguagem natural, ou seja, eu quero uma aplicação em Vue.js, com a interface e tal, e ele vai lá e escreve. Automação de teste, né? Então, ele escreveu os testes unitários, de integração, teste de mutabilidade, enfim, toda essa parte. Então, aqui são bastante casos de usos, né? E aí, assim, qual que são, né, literalmente, os sabores do LLM, quando a gente pensa nele, né? A gente tem, como eu falei, os privados, os proprietários ali que ninguém fala, e a gente tem os open source.
né? São os self-service, como a gente fala. E quais são os proprietários, né? Então, muita gente já conhece, mas aí eu vou citar, né? A gente tem a OpenAI, a gente tem o Gemini, a gente tem o Cloud da Anthropic, e a gente tem outros dois ali que eu não estou conseguindo me lembrar quais são, mas são bem desconhecidos. Já os não comerciais, ou os que teoricamente eles são open source, mas eles não deixam você comercializar ele, né, só para fins de estudo didático, a gente tem o da Meta, a gente tem o Mistral e a gente tem o DBRX, que é o da Databricks. Lá no Hugging Face, vocês vão encontrar muito mais, tá? Mas sim, os mais famosos são esses aí. E aí isso permite você fazer fine tuning, colocar mais dados ali para ele aprender. Você pode ter uma economia de custo, né? Porque você não está pagando ali um modelo proprietário, enfim. Aí depende muito se você tem recurso humano para isso, curva de aprendizado e etc. E aí, beleza, mas qual que é o escolho, então? Qual que é o modelo perfeito? Qual que é o trade-off que eu tenho para isso? É justamente, então, a cidade. Então, open source, você já tem um pé atrás, porque a privacidade é você que vai ter que se responsabilizar, diferente de um modelo cloud ou de um modelo proprietário, que ali vai estar lá que ele, eu não coloco você na internet, enfim, eu vou mostrar também estratégias de hacking que existem para LLM, a qualidade dos dados que você tem, então aí entra toda a parte de data engineer, data analytics, data science, então seus dados têm que ter uma qualidade, custo, aí envolve tudo isso para trás, né? A qualidade, para você montar a qualidade vai envolver custo, para você ter privacidade vai envolver questão de custo, e a questão de latência, né? Então, treinar o modelo demora, dependendo do hardware que você investiu, e dependendo do que você vai usar para fins didáticos, também demora. E aqui, falando aqui, né, do LLM as a Service, os pós e contras, e aqui usando os open source, né? Então, eu acho que eu já meio que expliquei, meio por cima de tudo, né? A questão de custo, privacidade, a questão de qualidade. Eu vou passar bem rápido aqui, porque por enquanto eu tenho um limite de 1 hora, né, para subir vídeos no YouTube. Até eu ter mais inscritos, eu consigo subir vídeos mais longos. O pré-treinamento dos modelos, né, eu também já falei basicamente como funciona, né? Então, quando você está criando um modelo, você pega um conjunto de dados ali, passa para esse modelo para ele fazer o treinamento. E o fine tuning, você aproveita esse modelo já pré-treinado e passa novas informações para ele, seguindo o mesmo processo do pré-training, só que com uma particularidade, um dataset específico, um domínio de informação específica, e você cria um novo modelo, né? Um modelo ali, até ali, o Fine Tuned Model, né? Um modelo já com novas informações. Você pode ter múltiplos modelos LLM especializados para um domínio específico. Então, eu tenho um modelo pré-treinado e eu quero especializar ele só para finanças, outro só para contabilidade, outro só para questão de saúde, outro só para código, outro só para antifraude. Você pode ter múltiplos modelos. E aí entra a questão que está muito em alta, que é os multi-agents, que basicamente são isso que eles fazem, mas eles se comunicam. Aí aqui passando, né, o avanço de alguns open sources, né, de modelos. Então tem o Llama, que existe até hoje, tem o Alpaca, aliás, o Llama depois foi para o Alpaca, aí tem o Dolly, Databricks, Mosaic, esse que eu estava esquecendo, Falcon, e a gente está agora com o Llama 2, mas já está no 3.5, se eu não me engano, tá? O da Llama. E aí a evolução de outros modelos, que é o da Databricks, né? Então, teve lá o Mistral, depois o Grok 1, acho que tem o Grok 2 já, ou é o 3, se eu não me engano, e também tem agora o DBRX da Databricks. Tá bem recente aqui, né? 2024. Aí vem muito do que eu falei, né? Você pode fazer um mix de
de modelos e prompts para você conseguir melhorar a sua tarefa. Então, entra muito um trabalho de workflow, entra um trabalho de ter múltiplos modelos, né, para você ter a melhor resposta. E aí vai muito da estratégia que você vai adotar, se você vai adotar multi-agent, se você vai fazer um treinamento mais supervisionado, tá? O que eu digo supervisionado? Galera, fiz um modelo aqui, testem aí, fazem pergunta, o que não der certo, vocês dão um dislike, e o que gostaram, dá um like aí. E aí o modelo vai retreinando, né? Vai meio que melhorando a solução com isso. Tem uma coisa que faz parte da área de inteligência artificial, que são as RAGs, né? RAG, que é basicamente isso daqui, né? O Retrieval Augmented Generation. A RAG é o processo que eu falei que eu não ia abordar muito a fundo quando é o intuito, mas é o processo de aprendizado do modelo, tanto do modelo que você vai criar, quanto do modelo já existente, que pega a informação, tokeniza ela, joga para um banco de dados vetorial, o banco de dados vetorial vai montar um contexto, esse contexto, ele vai para o LLM, o LLM, como ele recebe como token ali, né, e já como um contexto, ou seja, além da sua pergunta, o banco vetorial vai trazer mais informações, mais contexto para aquela sua pergunta, para melhorar o modelo a entender, e ele vai te dar um output melhor, né, que seria essa imagem aqui de baixo, tá? E também existe o fine tuning, né, que não precisa de um banco de dados vetorial. Você simplesmente, na própria pergunta, você já dá uma série de contextos, né? Então, imagine que você seja um especialista em inteligência artificial, formado tal, você tem tantos anos, você é expert nessas tarefas, e você tem o desafio tal, e aí você pede realmente o que você precisa. Então, você dá um contexto para ele. Isso é uma estratégia até do que a gente chama de prompt engineer. Mas aí vem o limite de parâmetros, né, de tokens que eu comentei. Então, senão todo mundo não usava de baixo. Não vou sentar um banco de dados vetorial, montar uma RAG, que é o principal framework, que é o LangChain para isso, e vou simplesmente só mandar no prompt, seria mais tranquilo. Mas tem esse ônus e bônus, né? Aí aqui é uma imagem da Databricks, né, de toda a plataforma dela, de como ela tem isso colocado dentro do ecossistema dela. Então, passando bem rápido, não é o intuito, né? Mas a Databricks, ela tem lá o Delta Lake, né? Ela é praticamente o pai do Delta Lake, que é uma engine, um formato de consulta de arquivos de uma forma bem otimizada para o seu Data Lake. Ela tem o Unity Catalog, que é assim, uma ferramenta sensacional para governança de dados, catálogo de dados, regras, data quality, enfim, uma série de coisas. Ela tem a parte de workflows, né, orquestração. Ela tem a parte dos Delta Live Stables, que é basicamente um streaming ali e aplicando qualidade de dados. Você pode escrever em SQL puro para o seu Lake, e agora ela está implementando, né? Olha, já está implementado, na verdade, a parte de IA dentro do seu ecossistema ali da plataforma. E aí, aqui focando, né? Ela denomina o GenAI, ele permite você ter modelos customizados, então você pode pegar modelo customizado para colocar. Então, isso dá o model servicing, né? Você pode escolher o modelo. Ela tem uma RAG ali, né? O retrieval, a parte de reaprendizado. Ela já tinha o MLflow para a parte de machine learning, então agora isso casou muito bem, porque aí você consegue ter todo o ciclo de vida de aprendizado da sua IA com o MLflow, que aí seria a parte de MLOps, e o AutoML, né? Então, se você tem um ciclo de vida que faz o reaprendizado, é um AutoML, né? A autoaprendizagem automática. Lógico, você vai ter que ter uma monitoria disso, uma governança, ela fornece tudo isso para você.
Ela também tem banco de dados vetorial, né? Porque você vai utilizar o RAG ali, o banco vetorial faz todo sentido. Que mais? Ela tem os modelos próprios dela, né? Além de você poder escolher o modelo que você quer, isso fica a seu critério. E aí, ela já tem alguns outros recursos já implementados com IA. Então, já tem assistente de código, assistente de busca do seu catálogo, assistente de erros, coisas desse tipo. Ela já oferece modelos otimizados para a parte de LLM, e claro, tudo isso dentro do Unity Catalog, né? O Unity Catalog é o cara ali que possibilita todo esse tipo de informação. E aí, o ônus e o bônus aqui, né? De você compartilhar os serviços de forma não segura, enfim, tudo que eu já dei um spoiler lá atrás. Isso aqui é bem legal, né? Então, é um paradigma, né? O que compensa? Compensa eu ter um grande modelo de machine learning, de IA, etc., para um único caso, para a minha empresa, ou compensa ter milhões de modelos para um caso específico, gerenciado ali por várias empresas. E isso está provocando, assim, você quer utilizar o Databricks, que é uma empresa única, e você pode pôr vários modelos lá e vai ser gerenciado por eles, ou você quer contratar várias empresas, ou vamos supor que cada time teu seja várias empresas, você ter vários modelos especializados e cada time cuida ali do seu, né? Então, tem que pensar nisso para você ter um ganho de competitividade, né? Toda empresa está utilizando IA aí, e se for benéfico, é competitivo, é lucro, é um avanço, e aí vai. Aqui a parte do Databricks em relação à parceria dela com a Mosaico MI. Então, parte de democratização dos dados, questão de vantagens, enfim. Aí eu recomendo mais que vocês entrem a fundo ali para entender os benefícios, as vantagens que tem, né? Que não é muito do vídeo. Aqui seria a parte de como você pode preparar a IA para adoção na sua empresa, né? Por onde você deve começar. Então, assim, bem resumido, você primeiro precisa entender o que você quer de estratégia com IA, ou seja, qual é a hipótese que você acredita que a IA pode te ajudar, certo? Você pega essa hipótese, depois que você pega essa hipótese, você vai reunir os dados. Eu tenho dados que tem relação com essa hipótese? Beleza, tenho. Depois que você tem isso, você vai bater um papo com os envolvidos ali do que, né? Que é a parte 1, que é definir a estratégia de IA. Então, falou, vou usar IA para isso, com essa hipótese, com esse conjunto de dados. Se isso der tração, deu certo, qual é o próximo passo? Vira um caso de negócio, né? Vira uma POC de fato. Então, beleza, vamos ver se os dados são legais, vamos ver qual é o melhor modelo para isso, vamos ver o custo disso, vamos ver a infraestrutura disso, e vamos começar a pensar já na arquitetura. Então, aí vem a parte de desenho e arquitetura. Então, você vai lá, desenha a arquitetura, como captura, se precisa ser streaming, se precisa ser embed, qual modelo eu vou utilizar, licenciado, não licenciado. Vem toda essa parte, deu certo, deu bom, vai para a operação e monitoria. Então, coloca em homologação ou coloca em produção se não for gerar impacto, e já avisa ali o time de operação, ó, usa aí, testa aí, funciona aí, e a gente monitora. Tá dando tudo certo? Pronto. Sua empresa e as pessoas adotaram IA e sua empresa está evangelizada com inteligência artificial. Temos um produto com IA, seguimos os passo a passos, evoluiu, deu bom, deu certo, e os próximos possivelmente vai se pensar em utilizar inteligência artificial para isso. Aí aqui, né,
também já dei meio que um spoiler, mas você tem que ter profissionais para trabalhar com isso, né, com inteligência artificial. Existe a Databricks Academy, que fornece cursos, inclusive eu fiz, esses slides são de um curso gratuito que tem lá para questão de certificação, e justamente, né, para praticar ali. Então, assim, pegar POC, subir localmente, apesar que tem que ter um hardware potente, mas você consegue pegar ali, modelos pequenos, etc. E aí agora a gente vai falar no final aqui, rapidamente, a parte de risco e desafios, né? Então, a parte legal, ética e o impacto de sociedade. Então, questão legal, né? Questão jurídica, vamos dizer assim, privacidade dos dados, segurança desses dados, propriedade intelectual. Pô, projeto de 2 anos, se matei, deu certo. Cara, ele consegue predizer aqui para mim, com uma assertividade aqui de 92%, sei lá, como é que vai ser o câmbio do dólar. Então, né, é uma propriedade intelectual. A parte ética, os bias, que seria o enviesar o dado. Então, eu peguei uma massa de dados ali para testar, só que tem alguns dados ali que estão preconceituosos, estão dizendo coisas erradas. O que vai acontecer com o modelo? O modelo vai aprender. O que vai acontecer com quem for consumir? Ele vai responder daquela forma que ele aprendeu. Então, tem que tirar esses caras. E aí, o misinformation, né? Informação errada, ou fake news. Também tem que tomar cuidado. E aí entra no âmbito técnico. Na parte da sociedade, né? Aí fora da empresa. O impacto no trabalho mais braçal. Então, qual é o risco de essas pessoas terem que se adaptar ou acabar sendo desligadas, né? E o impacto no ambiente como um todo, né? Então, a interação que a gente tem com a IA hoje, né? Tem pessoas que estão utilizando o ChatGPT como psicólogo, tem pessoas que usam o Meta, que está integrado no WhatsApp, para falar, estou com uma dor nas costas aqui, o que faz para resolver? Aí o modelo vai lá e, enfim, mas não é algo correto, entendeu? Então, esse é o impacto da sociedade. Então, aqui em detalhes a parte de privacidade, vou entrar a fundo, parte de segurança também, não vou entrar a fundo, mas vocês podem pausar o vídeo se vocês quiserem ver aqui alguns casos, né? E notícias, né? Notícias do que já aconteceu, enfim, do porquê isso é importante, né? Esse aqui é legal comentar, né? Existe alguns regulamentos já existentes que já estão pensando nisso. Então, tem esses caras aí, União Europeia, Estados Unidos, o Japão, enfim, ali já, né, regulamentando como é que a gente vai proteger isso, está crescendo, está todo mundo utilizando, etc. Uma outra coisa legal, muitos dados é diferente de bons dados, né? Então não adianta você ter muitos dados, sendo que os dados não têm uma qualidade boa. Eu gosto muito disso porque valoriza muito uma coisa que eu gosto, que é data engineer. Então, assim, IA só está valorizando data em geral, entendeu? Então tem que ter dado de qualidade ali, sem viés, com um bom treinamento, bem maturado, com bons exemplos. É a parte de bias, né? E aí ele coloca aqui, né? Até a notação humana bias, né? Porque é humano, treinamento humano. O humano vai lá, coloca o que ele acha de ideologia, de preconceito, coisa do tipo, o modelo aprende. Né? Aqui a parte de como funciona o processo para você tirar o viés disso e como funciona o viés disso, né? Dessa parte de enviesamento de modelo. Aqui é uma parte bem mais técnica, não vou entrar a fundo, mas seria a questão de acurácia do modelo. A parte ética, como eu já falei, também ciclo de vida de auditoria dos modelos. Também já falei, pós e contras no impacto da sociedade, na força de trabalho, né? Aqui tem alguns dados aqui.
que já está acontecendo, então estão estimando tantos, já aconteceu 10%, tudo por causa da inteligência artificial, coisas desse tipo. Isso daqui foi uma publicação, não lembro de qual revista exatamente, foi do Fórum Mundial de Economia, né? Então eles estão prevendo aí que vai ser impactado 44% dos trabalhos braçais. Tem lá todos dizendo quais são. Aqui eles destacam a questão do prompt engineer, né? Que é um possível cargo para esse pessoal, porque não precisa ser tão técnico, né? É quase que um psicólogo de inteligência artificial, como é que ele pergunta uma inteligência artificial. Aqui é a agenda do curso que eu tinha feito umas anotações, né, para mim conseguir tirar a certificação. Como funciona o treinamento do modelo, tal, resumo, o que não vem ao caso, né, o vídeo já está quase chegando ao fim. Um questionário que eu fiz, né, então, o que são LLMs, exemplos, o que é uma IA generativa, qual a importância do treinamento do modelo, o que é o LangChain, que é a biblioteca que facilita o desenvolvimento do LLM, né? Então, todo aquele processo do banco de dados vetorial, coleta, o que é o Databricks AI. Então, aqui tem uma série de perguntas, vocês podem pausar o vídeo para ler com calma. E é isso, pessoal. Espero que deu para mim descomplicar um pouco aí a coisa. E se tiver dúvida, pode colocar nos comentários ou me procura no LinkedIn. Sempre posto coisa no LinkedIn, coisa mais técnica lá. Beleza? Valeu. Espero que desceu um pouco o nível, né, agora. Agora já sabe um pouco ali como é que funciona a IA e o porquê está surgindo só agora isso daí. E o próximo eu já planejo fazer uma IA prática aqui, utilizando o Llama, Quadrant, que é o banco de dados vetorial open source, e o Streamlit, que é o framework para interface web com Python. Tá? Então, vai montar um modelinho aí e fazer um fine tuning dele também. Então é isso, pessoal. Valeu aí. Até mais, abraço.